Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo! Eu sou o Átila, estou com a Princesa de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje chegamos ao final. Chegamos à final da Copa do Mundo do Catar de 2022. Tivemos um jogo eletrizante, um jogo de emoções, um jogo que foi da Argentina ganhando essa Copa do Mundo contra a França nos pênaltis. Primeira coisa, nesse jogo de Argentina e França, tava tudo muito dividido, tava, entre o Brasil. Algumas partes para a Argentina, outras partes para a França, e, e tava e era um jogo eletrizante. No primeiro tempo já teve já 2 gols já da Argentina, já do Lionel Messi de pênalti, e o outro foi do Di Maria. E Certo. eu queria tocar em um ponto polêmico que teve já nesse começo já, que foi aquele pênalti da França que a França fez contra a Argentina. Tu acha que foi pênalti? Eu acho que foi pênalti, sim. Porque, primeiro lugar, né, eu já tinha preferência pela Argentina, que eu queria que fosse a Copa do Messi, então estou bem contente, feliz com o resultado, torci muito, gritei muito, e independente de qualquer coisa, eu acho que foi muito merecido, foi suado, né? Sim, Até mais do que a gente imaginava, que a gente não imaginava que fosse um jogo tão pegado, né, assim, tão disputado. sim. E primeiro, é lógico que você falou do primeiro tempo, que o primeiro tempo a França ela ficou apática, né? Primeiro, o, o primeiro, Você não via os craques aí da França jogando, o, parecia que eles não estavam em campo, né? no primeiro tempo a França foi engolida, não fez nenhum chute a gol, não fez nenhum ataque É, que desse medo para a Argentina. A França foi engolida no primeiro tempo, foi. Não tem é, outra palavra. e o pênalti, na verdade, o pênalti é quando você empurra e derruba o jogador, ou então dá aquele toquinho lá embaixo no pé, né? Sim, Você não tem o que se discutir. Não chegou nem a ir para o VAR, né? Então não. foi pênalti indiscutível. E isso acontece muito, principalmente em jogos decisivos, né? Porque quando o time vê que o jogador está na área em condições de chutar ou de fazer um gol, é falta, só que está na área e faz pênalti. E às vezes isso é mais para. Ninguém quer fazer pênalti, né? Acontece do nada. Sim, E um pênalti desse, você, né, decide uma partida. É que ali foi bem no começo, né? Então, foi. tinha E muito jogo pela frente, então a França não se prejudicou exatamente por causa do pênalti. Ela, sim, ela se prejudicou no início, eu acho que talvez ela até tenha perdido a Copa por conta de alguma coisa deu errado no primeiro tempo. sim. Porque o futebol que eles apresentaram no campeonato inteiro não tinha como demonstrar ali que eles iam se abater daquele jeito. Alguma coisa ali não estava dando certo. Tanto É, que o técnico começou a fazer substituição cedo, né? é, Foi e, um- e logo no primeiro tempo já teve já a primeira substituição já da França, já tirando o Varane já. É, foi, já começou já colocando jogadores mais ofensivos. E outra coisa também que a gente tá tocando no ponto é que a Argentina ela acabou engolindo a França nesse primeiro tempo e o jogo era no Lusail Stadium, mas estava parecendo a La Bombonera, porque a Argentina, acho que todos os torcedores, né, da América Latina têm o peso da torcida. A torcida faz barulho, faz. E a Fez muito torcida, barulho. a torcida conseguia levar aquele estádio. A loucura foi. Então, agora a substituição, agora que eu lembrei,
ele estava muito cansado, já estava, acho que com problema na para correr lá, ele estava com alguma lesão ali, alguma distensão. Por isso que ele substituiu aquele naquele momento. Você lembra que ele estava caído, assim, depois ele levantou, ele Eu estava lembro. muito, ele ficou esticado assim no campo lá no ali perto do escanteio, né? Onde bate o escanteio, ele ficou ali deitado um tempo e acho que ele não estava bem. E tanto que ele saiu até triste, né? Mas Sim, a tristeza dele, ele não era nem por ter substituído, é porque ele não estava bem. sim. Então, o técnico acabou tendo que fazer essa substituição. Mas o que ele tentou fazer, a gente não percebe muito assim, olhando, mas se você prestar atenção no jogo, a Argentina, ela estava dominando a posse de bola, né? Tava. Então, se quando o time, a França precisa da posse de bola para fazer as grandes jogadas, ou então de contra-ataques, né? Eles Sim. jogam muito no contra-ataque. Então, e não estavam surgindo oportunidades no primeiro tempo, que a Argentina estava com mais posse de bola e muito acerto também, né? É, Porque com acerto de passe também você vai aniquilando o adversário, né? sim, e a Argentina, ela acabou engolindo a França nesse primeiro tempo. No segundo tempo, eu tava torcendo para a França, eu realmente estava torcendo para a França, e, e daí tava chegando perto dos 80 minutos, já tava quase desistindo já. Já falei já, a Argentina ganhou. Então é isso, É, deixa quieto então. E veio o monstro. Não, esse cara, ele é um dos melhores jogadores do mundo. O Mbappé, ele fez 2 gols em 1 minuto. Ele fez um é, gol aos 80 e aos 81. Aos 80 não ele é. fez um gol de pênalti, depois ele fez aos 81, empatando esse jogo que já era praticamente O jogo decidido já. o Já estava jogo decidido. realmente estava muito para a Argentina, né? Já estava desenhado ali que não tinha a França não estava reagindo, né? Perdendo de 2-0, voltou o segundo tempo, ainda ali a gente imaginando o que poderia acontecer, continuou meio a favor da Argentina, mas os jogadores da França, alguma coisa ali, o técnico deve ter mexido um pouco mais, substituiu ali alguns jogadores e o time começou a reagir, né? E Sim, o Mbappé, ele joga muito, é igual a bola no pé do Messi. Ele dribla, ele faz jogadas ali, ele vai ganhando, né, espaço para chegar no gol, ele sempre chega no gol. E o sim, Mbappé, ele tem uma vantagem que ele é muito novo, então ele corre muito. Tanto que eles fizeram aí quantos quilômetros? Ele chegou a correr 35 quilômetros. foi. Então é muito para um jogador correr. Então a velocidade dele é muito alta, é acima, né? E pela idade dele também. Então, assim, tudo que o Messi tem de extraordinário no jogo do Messi, aí você coloca o Mbappé com a idade que está hoje, então você vê que ele vai ser um jogador assim, ele já é, né? Mas eu acredito que vai crescer muito ainda, muito mais, Sim, né? Com a maturidade, com tudo. Mas o Messi joga muito ainda para o tempo de carreira que ele tem, né? E sim, ele cria muitas jogadas. Você vê que o Mbappé também, quase todas as jogadas passam pelo pé deles, né? Os gols, assistência que eles dão, né? sim. Então são grandes dois nomes que estão no time, adversários ali, jogam junto, inclusive, um conhece muito bem o Tá- jogo do outro, Sim. mas você vê que eles fazem muita diferença em campo, né? Tanto é que o gol do segundo tempo, quer dizer, do primeiro tempo, do Di Maria, saiu lá no ataque lá do Messi, saiu. Um É, toque do Messi, que daí foi levando daí lá pra é, defesa da França e fez o gol.
É. Eles têm a mesma característica, eles pegam a bola e eles saem correndo com a bola, levando a bola, o máximo que eles puderem. Às vezes eles estão marcados e alguém rouba a bola deles, mas a maioria das vezes eles disparam. Aí tem duas alternativas: ou eles fazem o gol, ou então eles dão a bola para alguém fazer o gol. Passam a bola para alguém fazer o gol. Então, assim, são jogadores extraordinários, né? Fora que você tem outras estrelas também no time, né? Que não tem jogador que faz carreira sozinho. Ele precisa do time para estar junto com ele, né? Seja os parceiros ali, que nem o Di Maria com o Messi, é, e outros do time, né? Os da França também, né? Sim. Giroud. Os O, times eles estão muito bem estruturados, né? Essa é a sim, verdade. A foi. zaga preparada, você vê que para você conseguir fazer um gol também não é fácil, É, né? e foi emoção até o final, foi esse jogo, foi que acabou os 90 minutos empatado, 2-2 e Foi para daí prorrogação, né? foi para prorrogação aos 108 minutos, faltando muito pouco para acabar o tempo. É, Faltando, eu acho que muitas pessoas já desistido já. E Lionel Messi marcou o gol aos 108 minutos. Lionel Messi é um monstro, né? É um dos maiores jogadores do mundo. E ele marcando. o maior que acho que é o segundo maior, né? Jogador, assim, tirando o que o Cristiano Ronaldo já ganhou, né? O Sim, Messi, agora o Messi tem o Mundial, que o Cristiano Ronaldo não tem, né? é, Então subiu um patamar aí. Mas esse último gol da Argentina também foi um golaço, né? foi. Porque o goleiro praticamente tirou o goleiro da jogada e o zagueiro dentro já do gol. É, Ele tanto defendeu é, dentro do gol e os argentinos viram que foi gol. Mas sim, teve gente que ainda estava achando que não tinha entrado, né? tanto Mas é, ele estava dentro do gol, não tinha como, né? Tanto é que nessa jogada aí, o Bandeirinha tinha marcado impedimento, tinha. O O Bandeirinha VAR. tinha marcado, mas daí o VAR comprovou que não tinha impedimento, que estava em posição legal, tava. Então, os jogadores, eles têm uma estratégia, porque assim, senão eles estavam impedidos toda hora. Então, eles estão sempre observando essa linha, se tem alguém, se não tem. Tem jogador que deixa de pegar, tocar na bola porque está impedido, e deixa o parceiro pegar, né? Sim, Então ele já tem essa visão do impedimento, mas mesmo assim acontece, né? Eu lembro que tinha jogos que você ficava com raiva de assistir, porque eles faziam de propósito. Então, sim. o Brasil passou por muita dificuldade com relação acho que com a própria Argentina, eles faziam uma linha, não adiantava, era impedimento direto, toda hora tinha impedimento, então isso aí mata a jogada, né? Sim, E até gol, anula gol, né? Então, veja, é um balde de água fria quando você está comemorando o gol e aí você vê o bandeirinha tá com a bandeira para cima. Não, é demais, viu? sim. Então, ainda E bem que foi um gol bonito e foi. ali a gente estava querendo emoção, né? E Chegou uma hora, vai ser com emoção, porque no começo do jogo a gente achava que não, a Argentina ganhou, a sim, França tá, né? Aí depois com aquela reação falamos, opa, vai ter emoção, e foi emoção é, até o e, último minuto. e falando de emoção, aos 118 minutos vem um ataque da França, a França vem atacando, vem para cima da Argentina e num vacilo, no, infelizmente, num vacilo da Argentina, tinha um toque de mão dentro da área e foi marcado pênalti que o Mbappé chutou de um lado, o goleiro foi pro outro e Mbappé empata o jogo perto do final, muito perto do final. Agora, esse pênalti, na verdade, não foi de propósito, né? A gente viu É, que é sim, aquela bola que dá aquele chutão, bate de qualquer jeito na pessoa e bateu no cotovelo do rapaz lá. foi. Então, quer dizer, ele não tinha o que fazer. E então, infelizmente, até tem uns que põem a mão para baixo, não tem o que fazer.
Então, aí a gente sabe que pênalti batido, né? É muito raro eles errarem, né? É. E o goleiro da Argentina, ele é muito bom. Ele foi nessa bola e tocou na mão dele ainda, né? E só que aí foi gol, não teve jeito. Mas Não, aí empatou, né? o pênalti que tocou na mão do goleiro da Argentina foi o primeiro, foi aos Foi o 80. outro, foi o E outro. esse daí o goleiro pulou de um Ah, lado e a bola foi esse pro outro. esse ele enganou o goleiro, é verdade. Foi o outro que, quando ele bateu, foi no canto, bem no canto, e ainda pegou na Foi. mão do goleiro, né? Quase não entra. E isso aconteceu também nos chutes de pênalti, né? Depois. É. Mas Mas foi aí que o jogo empatou. Aí pronto. A gente falou, bom, agora não tem jeito, porque tudo ia para os pênaltis, né? sim. Tava E, tudo certo que é para os pênaltis. muitas pessoas já estavam já à loucura já com esse jogo já, porque foi loucura, foi emoção até o final, foi 3-3, foi dois gols de acréscimo, quer dizer, de prorrogação. Foi um jogo extraordinário, foi. E eu posso falar por mim que eu teve momentos que eu quase fiquei sem voz. Teve Não é? momentos que eu fiquei sem voz já. Era grito, né? Grito. Eu guardei a minha vuvuzela aqui, então não estava torcendo desse jeito. Eu estava gritando só, né? E ouvindo fogos também, porque cada gol que tinha é fogos, né? Porque as torcidas, o povo se dividiu, né? Na verdade, uma parte torcendo para a Argentina, outra parte torcendo para a França. Sim, Então, na família mesmo, no nosso grupo, na família, todo mundo tava dividido, né? sim. Então, então E, eu falei, bom, eu falei, não, fazer pensamento positivo, energias positivas, vai ser do Messi, e, vai ser do Messi. e- Ele inclusive jogou muito, porque é bonito você ver um jogo que as equipes chegaram e chegaram com força, né? foi. Ninguém entregou, né? É, Ninguém desistiu, lutou até o fim, até o último minuto. Então, quer dizer, a forma como aconteceu essa final foi a melhor forma que poderia acontecer, que é o espetáculo que a gente quer ver. é. Porque E, ali o Brasil não estava, mas poderia ser um jogo qualquer, né? Mas não foi, é um jogo que ainda fica na história, tanto pelo resultado que aconteceu, que eu acho que foi histórico também, quanto o espetáculo que foi o jogo da final, né? sim, e antes de acabar a prorrogação, teve o acréscimo no segundo tempo da prorrogação, que teve um ataque que eu acho que muitas pessoas pararam, ficaram sem ar. Foi o ataque da França, que a França ela foi para cima da, da Argentina, acabando já o tempo já, e ficou só o jogador só contra o goleiro. Ficou. E o jogador ele mete a bola no goleiro. Foi muito perto, foi. Esse goleiro aí pode erguer as mãos para o Né? céu, viu? Pode. Porque ele já vem definindo a trajetória da Argentina na fase anterior já, né? Sim. Então, é um bom goleiro, também deu o nome aí na Copa, viu? É. E daí tivemos os pênaltis. Os pênaltis. Foi o medo, foi. Foi o medo. Hum, Quem começou primeiro a chutar foi a França, foi. E, logo no primeiro chute já foi já os dois melhores já de cada seleção já. Lionel Messi da Argentina e Mbappé da França. Os dois guardaram. Aí no segundo pênalti, a França errou, a Argentina acertou. Já deu já uma coisa ruim já. E no esse outro, segundo foi o que o goleiro pegou, né? foi. Então mérito do goleiro, Martinez. Isso. Mérito dele. E daí na terceira jogada, no terceiro pênalti, a França erra de novo e a Argentina acerta. Então começou aquele caldeirão
que a gente já sabe já que se fizer, acaba. Se fizer, acaba. Dá um medo, dá um arrepio, dá. Dá um medo Que para quem está batendo, né? E para quem tá lá para pegar, né? Para perder é, logo. não, Nossa. não, acho que qualquer um da gente, se tivesse lá, não ia conseguir mover a perna para ir até, Nossa. até a É marca do muita gol. responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Se errar, acabava. Nossa, se o goleiro pegasse, acabava. Então, a França tava num sufoco, tava. A França É. que passou sufoco nesse jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo, passou sufoco nesses pênaltis e acabou dando Argentina. Acabou. Nos É. pênaltis. Foi. Para o alívio e para a felicidade de uma nação, né? A nação argentina, Buenos Aires lá pegando fogo, né? É, Nossa, o estádio também, meu Deus, uma coisa de doido, né? De louco. foi Agora, uma festa. agora logo que bateu o último pênalti, aí você vê, né? Aquele choro, né? Alegria, choro de alegria e choro de tristeza, né? É, Porque para alguns ali era um sonho também, primeira Copa, eu acredito, porque tinha jogador ali que acho que não estava na Copa passada, né? tinha. Mas a Argentina, quanto tempo tem que a Argentina não ganha um Mundial, A né? Argentina, ela tinha um intervalo de 36 anos Então, dos últimos títulos mais recentes. é, então assim, e outra também, os jogadores que ganharam, tem um jogador bem novinho, parceiro aí o Messi, na verdade, é um capitão, aquele capitão que já virou um pai, né, dos jogadores aí, porque tem muitos jogadores novos, né? E Sim, ele é muito respeitado, né? Você vê que ele, além de ele ser respeitado, ele está sempre conversando, abraçando, dando apoio pro time, né? O time todo. Então sim. é de se elogiar também a postura dele, viu? É, Um tremendo de um capitão. e um dos jogadores da Argentina que tem uma personalidade parecida com o do Messi é o próprio Dybala. O Dybala que entrou depois do segundo tempo, o Dybala ele faz diferença também, ele fez diferença nos pênaltis. O Dybala, ele é um jogador muito bom, e eu acho que com essa aposentadoria que vai vir do Messi, ele vai ocupar a vaga. Então, tá renovando, né? Na verdade, tem outros, um que fez gols também, deu muito passe pro, trocou passes com o Messi, né? Corre Sim, muito também. Acho que é o Álvares, que é, também se sobressaiu muito nessa Copa. Acho que é um dos mais novinhos que tem, se eu não me sim, engano, né? E fora o Di Maria, né? Que é um jogador espetacular também, né? E eu é. acho que o Di Maria também, se eu não me engano, eu acho que ele não joga outra Copa, né? Eu também acho também. Eu acho que ele não vai mesmo jogar a próxima Copa também. Então. E, e daí com isso, né, com a Argentina ganhando os pênaltis, a Argentina é tricampeã do mundo. Nossa, Terceira vez. parabéns para a Argentina. Falar nisso, tem o técnico também, que a gente tem que pontuar aqui, Sim, que o técnico ele era auxiliar na Copa passada, quando a Argentina foi derrotada com é, o, era o Sampaoli, né? e E ele agora, era assistente, e ele ficou interino, como sim, técnico da Argentina, logo que o outro saiu. Depois quando ele ganhou a Copa América, né? Copa das é, Américas. Então, assim, o, é o segundo título dele, ele é bem novo, o técnico, tem 34 anos. sim, o técnico Scaloni, É. E ele é Lionel também, né? Lionel sim, Scaloni. é, Então, ele também é um
prêmio daqueles ganhar um Mundial. É a primeira vez que ele vai para a Copa com um time profissional. Ele nunca, Sim, nunca, aliás, não é nem para a Copa. Ele ganhou a Copa das Américas e acho que, eu não sei se ele já estava, como fala, já era definitivo, ou se ainda estava interino. Acho que ainda já era definitivo, mas é a primeira Copa do Mundo dele e é a primeira vez que ele treina um time profissional, assim, de Copa. sim. Então, acho E, que e daí finalizou, né? Teve toda a comemoração, a entrega da taça, a entrega das medalhas. É, eu achei uma coisa dessa comemoração, dessa entrega das medalhas. Eu achei uma coisa só que eu acho que pode se contar até como falta de respeito, ou não sei, falta de empatia, talvez, mas dos jogadores da França, que quando ganharam a medalha, tiraram a medalha de segundo lugar. Teve alguns jogadores que tiraram, outros não. O Mbappé não tirou, por exemplo, mas a maioria tirou para tirar a foto. Eu não sei, eu acho que, tipo assim, mesmo não tendo ganhado, você tem que ficar feliz que você chegou até o final. Você chegou, você batalhou, foi perto, muito perto foi para ganhar e não deu, né? Não deu e é isso, tem que comemorar. é. Eu Eu acho, acho, eu acho que, por exemplo, o Messi ganhou como o melhor jogador, né, do campeonato, né, do Mundial. sim, O Mbappé acabou levando o troféu lá como artilheiro, né? sim, Aliás, o Mbappé, ele não esboçou nada de agradecimento com relação a esse troféu, né? é, Que é muito, muito chato isso. Isso daí, na verdade, é assim você, se você está chateado porque você perdeu a Copa do Mundo, tá. Mas eu acho que você não agradecer um prêmio, levantar o troféu de um prêmio que você ganhou, aí eu acho que já é demais. Era melhor, então, né? Nem receber, então, falar, olha, eu não quero, sabe? E as e medalhas? Ah, recebe a medalha, sabe? Eu acho meio vergonhoso, porque, por mas, exemplo, nessa hora, você precisa saber que o seu adversário foi superior a você, não teve nada que você pudesse ter feito, você fez tudo que podia. Quando você imagina que você fez tudo que você podia, então você tem que ficar contente com sua posição nesse Mundial. Porque sim, você está entre os melhores do mundo, né? E outra, eles ganham uma fortuna também, né? é Né? O título e outra, é uma seleção que já ganhou um título mundial, muito sabe? recente. Já ganhou um título mundial. Você está concorrendo hoje com uma equipe que há muitos anos não ganha, com um tremendo de um jogador, que os jogadores que estão em campo ali são tudo ídolos dele, ele é ídolo desses jogadores, certo? Sim, Né? Se espelham no jogador, o que poderia fazer uma história que mereceu, não é um mas, jogador que você vai dar o prêmio, vamos dar o prêmio para o Messi porque é o último jogo dele. Não, ele fez por onde chegar ali. mas E eu ele acho, lutou até o fim. Então, assim, com a idade que ele tem, com a carreira que ele tem, ele chegar numa Copa desse jeito que ele chegou, chegar na final do jeito que ele chegou, é de aplaudir. Então, sim, eu acho que os novinhos aí, eles deveriam reverenciar o cara, sabe? e mais uma coisa. Sabe? Eu acho que isso daí também foi mais da emoção também, né? A emoção de ter perdido a Copa, faltando pouco, bateu na trave. Mas eu acho que quando eles abaixarem esse calor, toda essa emoção, todo esse ânimo todo, eles vão olhar para aquela medalha e falar tipo assim, pô, eu tava lá no melhor jogo da Copa do Mundo, a Tá. melhor final da Copa do Mundo, Não, porque tudo foi bem, mas só que eu acho o seguinte, ó, isso daí ninguém vai ver mais. O que todo mundo viu foi o pouco caso que se fez com o título que ganhou, né? Porque ganhou como artilheiro, não é nada, para ele não é nada. Porque eu perdi a Copa, não interessa nada, tá, perdi o título. Agora,
até você ficar triste é uma coisa. Eles tiveram o tempo da tristeza ali, porque a entrega das medalhas e dos troféus, eles demorou um pouco. Não foi Foi. imediatamente. Deu tempo deles jogarem uma água no rosto, deu tempo de se abraçar e chorar, deu tempo. Então, assim, agora eu acho que é falta de respeito. Para mim é falta de respeito. Pode ser o time que for que vai fazer. Pode ser o brasileiro, pode ser francês, italiano, português, inglês, pode ser quem for, Sim, americano, mas eu acho que não deveria você desmerecer. Sabe, porque, ou bem ou mal, muitos gostariam de estar ali, que nem você falou. Muitos gostariam de chegar onde chegou. Tudo bem, é, ninguém quer perder, certo? Mas, por exemplo, é, você não teve nada no jogo que você poderia falar que foi injustiça. Porque às vezes acontece. Quando sim, tem injustiça, e você vê muito isso, você fala, agora aí o time sai derrotado e sai com raiva, não quer nem receber nada, não quer saber de nada. Agora, quando foi disputado, foi lutado, e você viu que ninguém entregou os pontos, ainda foi para uma disputa de pênalti, sabe? Então, assim, é complicado, é bem é. complicado. É a mesma coisa Mas que nem o time, vamos supor, o Brasil saiu, e saíram os outros times. Então, o Catar saiu. Pronto. O Catar saiu, pronto. Ele vai fazer a Copa de qualquer jeito. Ele não está mais. Tanto é, faz, como tanto fez, você entendeu? Eu não tenho respeito sim, nenhum com as equipes que continuaram na competição, o público, né? Não. Ah, tem a França e a Argentina competindo. Ninguém vai torcer, nós não vamos assistir, não vamos dar ibope. Por quê? Porque só tem esses dois times, eles que assistam, é, né? Então, não é bem ma- assim. É um espetáculo para o planeta, né? sim. Então, Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você, no geral, essa Copa, o que você achou dessa Copa, né? É claro, né? A gente sempre vai puxar para o lado, né, que o Brasil perdeu, mas tirando isso daí, o que você achou dessa Copa? olha, eu costumo assistir às Copas do Mundo, assisto, torço, é, procuro saber, conhecer os times, conhecer o jogo, conhecer o país que vai sediar, as chaves já com antecedência, verificar quem são os jogadores, montar álbum da Copa. Eu gosto tudo disso, é nostalgia, sabe? Vem de outras Copas e eu vou fazendo toda a Copa a mesma coisa, não importa qual, se o Brasil ganhou ou não ganhou a Copa passada, a gente vai para a Copa, eu vou torcendo, já vou, enfeito tudo. Então, assim, sou amante já do futebol, igual a Copa do Mundo é uma celebração que quem gosta de futebol não perde, né? É, Então, assim, achei espetáculo, achei diferente, né? Um país com cultura diferente, costumes diferentes, é, né? Os jogos também, horários, né? Fuso horário também diferente. E eu achei que foi espetáculo. Muitas equipes que apareceram, que chegaram, né? É, muito. Achei que foram jogos espetaculares, independente da fase, desde da fase de grupos, a gente estava torcendo e se emocionando, né? E teve grandes times que saíram logo na primeira fase. Aí depois vieram os mata-matas, que também são emocionantes. Assistimos todos aí, todo mundo torcendo, o Brasil seguindo na competição, né? E aí o Brasil sai e a gente fica, né, com aquela, né, poderia ter sido, não foi, era para ser, mas aí vida que segue, continua torcendo. Achei que gostei da Copa, gostei dos jogos, amei assistir, torcer, né, comentar, e eu gostei do resultado. Grande final foi hoje. O encerramento foi mais curto, né? Também foi bem bonito o encerramento da Copa, né? Os cantores tudo lá mandando as mensagens, o ritmo, né? sim, Danças ali, muito bonito. Achei o encerramento foi mais rápido, mas foi muito bonito, muito lindo. E, e, e para encerrar com chave de ouro, o espetáculo que foi a final, o jogo da final, né?
E depois, ainda que eu era o que eu gostaria de ver, já que a Argentina foi indo para a final, o Messi campeão, né, com o time da Argentina campeão. Então, acho que, para mim, é uma Copa que vai ficar na memória, vai ser uma Copa inesquecível. Sim. Olha, para mim, eu acho que foi a melhor Copa que eu já assisti já. Foi emocionante, essa final principalmente, essa Copa foi emocionante, teve viradas, né, históricas, teve Alemanha não passando na fase de grupos. Eu lembro até, eu acho que eu sempre vou lembrar, né, daquele momento que estava acontecendo o jogo e os dois favoritos, a Espanha e a Alemanha, estavam sendo eliminadas, estavam. E esse momento, teve outros É. momentos, né, nessa Copa aí que foi extraordinário. Eu não tenho Marrocos surpreendeu, né? Marrocos que chegou até a semifinal até. É. É, foi emocionante, foi essa Copa. O Brasil infelizmente, né, caiu nas oitavas, mas tirando isso daí, cara, foi uma Copa linda, foi espetacular, foi sem contar principalmente os estádios, cada um era mais lindo do que o outro. É. O estádio, nossa, todos. Eu gostava praticamente, né, particularmente gostava bastante do estádio dos, acho que é o 7 764, alguma coisa assim. Ele era aquele É, de containers, né? Que eles iam sim, esse desmontar, né? daí, É. daí. Todo de containers, né? É. Eu achei espetacular essa Copa. Eu principalmente, né? Eu não vi tantas Copas no mundo. Eu acho que a que eu tenho mais memória, né? A que eu consigo lembrar mais, É o 974, viu? o 974. Isso. Eu acho que a Copa do Mundo mais antiga que eu consigo lembrar foi de 2010, foi da África do Sul, mas de lá pra cá, cara, foi maravilhoso, foi essa Copa. Foi uma Copa, foi que vai marcar, vai. E eu acho que todo mundo que assistiu esse jogo vai lembrar daqui de anos, vai lembrar dessa final linda que foi. É, Dessa e final. foi também fora de época, né? Então, fim de Sim, ano, né? Você já tá com aquela emoção do final do ano, das festas, né? E você, sim, e você vê um jogo agora, né, em dezembro, terminando em dezembro. Então, foi bem interessante porque movimentou muito, né? E é, no final das contas, nós ficamos com a casa, né, as bandeirinhas, o resgatou tudo, as camisas, todo mundo torcendo. Achei que tinha muita criança, né, torcendo também, é muito legal. foi, A criançada toda participando, enfeitando as ruas, enfeitando as casas, né, vestindo a camisa. Então, assim, tudo isso fica na lembrança. Por isso que a gente fala que um só vai ser vitorioso, mas eu acho que o espetáculo é o conjunto da obra. Precisa de todos os times, todas as nações ali que conseguiram se classificar, né, para mostrar o futebol, para fazer o espetáculo. Então não adianta a gente imaginar que é um ou outro, não, é o conjunto todo, né? Todo sim, mundo acho que teve a sua participação. Nós tivemos aí essas equipes Senegal, né? Equador, México, que tiveram. O México, por exemplo, é de tradição, né, de passar, foi ficando também. Então, sim, assim, era o choro, né? A gente via o choro, né, a emoção das equipes que estavam ficando para trás, né? Mas é é, assim mesmo, competição, é isso, né? Você vai ter só um vencedor, praticamente, e você vai fazer parte da história, né? Vai fazer parte da história. sim, e essa Copa vai ser lembrada da Copa da final de várias pessoas. Vai ser Cristiano Ronaldo foi a última Copa, Messi foi a última Copa, É, Galvão Bueno que, que praticamente, né, a tradição do Brasil assistir Copa do Mundo com a narração do Galvão Bueno, é. foi a Galvão última. Bueno já faz parte, né, do futebol aí,
É muito emocionante, né? E outra, ele acompanhou os títulos do Brasil, né? Com Sim, os gritos aí dele que ficam na memória e são sempre resgatados quando fala dos títulos do Brasil na Copa, né? sim, Então, então assim, é importante porque você fica com aquela memória afetiva, né? Você lembra do é, é tetra, é tetra, ninguém esquece, né? Então, é muito legal. E é merecido, né, a homenagem que foi feita para ele também, porque é uma carreira longa, né? é, Carreira longa e sempre firme, né? Sempre é, levando aí entretenimento pra gente, né? sim. E eu acho que não tem mais nada a acrescentar. Essa Copa aí foi maravilhosa, foi um espetáculo, e eu acho que é isso, né? Chegamos ao final desse episódio. Foi uma jornada longa, foi dessa Copa do Mundo, foi. Acompanhamos jogos, comentamos aqui jogos aqui. Foi incrível, foi essa Copa. E que Quase perdemos venha, a voz, né? é, e que venha 2026, a próxima Copa, né? A Copa que vai ser disputada na América do Norte, vai ser. E É, e vai ser jogo pesado, vai ser agora com mais clubes agora, né? nós esperemos que seja a Copa do Neymar, né? Tá A, faltando Co- essa, né? a Copa agora tem que vir do Brasil agora, tá na Com hora. certeza, tá na hora. Então, mas é isso, né? Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.